Eu só tenho um único objetivo nesse vídeo, é te provar que você vai eliminar todas as suas dúvidas sobre UTM hoje, aqui, agora nesse vídeo. O que são UTMs? UTMs são parâmetros que a gente coloca no final das URLs para que a gente consiga metrificar, medir, saber de onde o lead está vindo. Então, é correto eu te dizer que a gente utiliza as UTMs em qualquer site? Não, são sites específicos, são sites onde eu vou ter alguma captação de lead, ou onde eu vou ter uma conversão de lead para comprador, para cliente, tá? Então, não vou nem ficar explicando, eu tô aqui com o meu manual aberto, tá? O manual de processo que eu tenho aqui dentro da minha empresa. Tô refazendo todos os meus manuais e tô aproveitando aqui para esclarecer. O TM é algo que sempre tem dúvidas. Já passei por diversos projetos e não tem um projeto sequer onde as pessoas saibam executar isso aqui, sem que a gente tenha que ficar monitorando e cuidando mesmo, né, fazendo aquele micro gerenciamento de projeto. Então, quem sabe você agora com esse vídeo vai lançar na frente aí dos outros profissionais, sabendo lidar, sabendo quando usar e também fazendo uma boa gestão das UTMs, ok? Então vamos lá. Possivelmente você já viu um site onde ele tem esse tanto de códigos aqui na URL, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha página principal, raquelmateus.com.br, e aí vai ter aqui um barra, por exemplo, captura. Estou te dando um exemplo, essa página não existe, tá? Se eu simplesmente coloco essa URL, essa captação no ar, o que vai acontecer? As pessoas vão se inscrever, mas eu não vou conseguir saber de onde essa pessoa veio, né? Qual que é o meio de tráfego que está melhor convertendo. E quando eu falo meio de tráfego, não entenda que é só tráfego pago, pode ser tráfego orgânico também. Como assim, Kel? Se eu estou mandando um e-mail e nesse e-mail tem um link para a pessoa se inscrever nessa página de captura, se eu simplesmente mando dessa forma, eu não vou saber que essa pessoa se inscreveu pelo e-mail. Agora, se eu vir aqui, colar esse tanto de parâmetros aqui, ó, e onde está cada um dos parâmetros, eu dizer aonde exatamente essa pessoa está, eu vou saber lá no nosso e-mail marketing, onde a gente recebe esses leads, ele vai receber esses dados e eu vou conseguir trabalhar isso dentro de um banco de dados. Talvez eu esteja falando grego para algumas pessoas, tá? Vamos simplificar? Então, vou pegar aqui, ó, e vou fazer o TM Source, vou fazer junto com vocês, não vou nem colar não, tá? Porque eu quero que vocês entendam que não tem segredo, porque as pessoas às vezes pensam, vou precisar de uma planilha, de alguma coisa automática, de um gerenciador na internet. Não, eu consigo criar manualmente, só que se você só cria manual, você perde o que eu gosto, né, que é o principal, que é a padronização para você trabalhar com um banco de dados. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu coloco UTM underline source, quer dizer que o nome do campo chama UTM underline source. Quando eu coloco igual, eu vou dizer qual que é, ó, igual, e aqui no source eu vou colocar o que eu quero, por exemplo, org. Então, se eu simplesmente tiver uma página com essa UTM desse jeito, eu vou saber que ela veio de um tráfego orgânico. Mas eu sei se ela veio, por exemplo, de um e-mail, ou do Instagram, dos stories, ou do direct, não vou saber. Então, para isso, a gente adiciona as outras UTMs, que cada uma tem um objetivo. Vou fazer qualquer coisa aqui só para você entender. Então, se eu coloco esse UTM medium igual e-mail, quer dizer que essa pessoa se inscreveu através da fonte orgânica chamado e-mail. Eu poderia ir mais além. Qual que é o e-mail? Se é o e-mail 1, e-mail 10, e-mail 35, entendeu? No tráfego pago, alguns desses parâmetros, eles vêm de forma dinâmica. O dinâmica significa que ele vai preencher de forma automática de acordo com determinado campo que já é informado de um outro lugar. No Facebook, por exemplo, se você coloca para rodar somente nos stories e a pessoa se inscreve pelos stories, ele vai, em algum desses campos aqui, identificar que ele veio dos stories. Se ele converteu pelo criativo número 1 ou criativo número 1000, eu vou saber porque ele vai vir aqui na UTM também. Então, esse é o conceito. Isso aqui é na prática, tá? E eu gosto de mostrar na prática para que vocês entendam, né, exemplos práticos, como que isso é aproveitado na nossa vida. Né? Não é igual aquelas matérias na escola que a gente aprende e fala assim, cara, quando é que eu vou usar isso? Não sei.
Então, isso é só a título de conhecimento. Agora vamos à padronização para você entender e quando que você pode utilizar. Primeiro, por que ele é padronizado? Porque quando a gente tem vários campos, tá? E aqui vocês vão ver que eu tenho UTM Source, UTM Medium, 2 campos, UTM Campaign, 3 campos, UTM Term, 4 e UTM Content, 5. São 5 UTMs padronizados, 5 campos universais, que em qualquer projeto que você for, esses são os básicos, esses são os UTMs básicos. Vão ter outros, eu até coloquei aqui como exemplo. Esses outros é que você pode criar novos campos. Determinado projeto onde eu trabalhei, foi necessário criar outros campos para que fosse preenchido e isso ia alimentar um dashboard. Entendeu? Então, é o padrão? Não, é extra. Então, vou até tirar aqui do meu manual para não confundir. Agora, vamos lá. Acompanha aqui o manual para vocês entenderem. Depois eu posso até disponibilizar esse manual aqui para quem quiser, tá? Vou ver uma forma, você possivelmente vai preencher alguns dados e eu vou te encaminhar isso para você. Primeiro passo, você precisa entender que algumas são obrigatórias no tráfego pago e outras vão ser obrigatórias no orgânico. Quer dizer que algum desses campos eu não vou utilizar no orgânico, tá? Porque eu não precisaria usar. Você pode, né? Se você quiser, você pode. Mas no meu padrão, aqui eu não utilizo, tá? Então, a primeira coisa é, o UTM underline source, ele serve para dizer qual que é a origem do lead. Então, eu sempre faço assim, ó. Eu começo com ads, traço meta. Por quê? Eu sei que ele veio do tráfego pago lá do Facebook, do Meta. E o outro é ads-Google, quando você vai fazer um tráfego pago direto ali no Google. E no caso aqui, o outro é org, que eu sei que são mídias orgânicas que estão sendo trabalhadas. Certo até aqui? Então aqui, vermelhinho, obrigatório no tráfego pago, azulzinho, obrigatório no tráfego orgânico. Certo? Esse outro campo, o UTM Medium, ele serve para detalhar melhor o source, ou seja, a origem do lead. Então, se eu estou aqui no Ads Meta, né, o UTM Medium, ele vai me trazer mais detalhes sobre o Meta. Então, como exemplo, para uma UTM Source igual Instagram org, né, org, Instagram, eu vou até inverter para seguir um padrão. Na hora que eu escrevi aqui, eu me perdi. Você vê que isso aqui é ao vivo, então vai acontecer. Eu estou mexendo com você, estou aproveitando para atualizar o meu manual. Então, aqui, ó, para uma UTM org traço Instagram, por exemplo, nós podemos colocar bio. Então, o UTM Medium, bio. A pessoa vai se inscrever pelo link da bio. Então, ela vai ter essas duas UTMs e uma terceira ali que você já vai entender, certo? Se eu fosse colocar nos stories, ela seria UTM Source org Instagram, UTM Medium Story. Se fosse, por exemplo, no e-mail, seria UTM Source org traço e-mail, UTM Medium e-mail 10, por exemplo. Se você tem um padrão de numeração de e-mails, tá? Senão não vai funcionar. E aí, por diante, tá? Então, assim, você sempre complementa o Medium, o Source com a UTM Medium. Na UTM Campaign, que é um outro campo, aqui ele serve para a gente identificar a campanha. E para quem já me conhece, sabe que eu tenho um padrão para um monte de coisa. A primeira coisa que eu defino dentro de um projeto é o código do funil. Então, se eu estou, por exemplo, agora fazendo conteúdo, esse conteúdo ele tem um código para mim, que é o código F0, que é quando tudo começa. Se eu vou fazer, por exemplo, te chamar para um webinário, esse webinário possivelmente ele tem um nome, né? Só que no código ele é o F2 de um webinário que vai acontecer em janeiro de 2025, certo? Porque ele é uma data específica, ele é um projeto que tem início, meio e fim, certo? Se ele é atemporal, por exemplo, se eu estou fazendo uma página de vendas de um produto que é no perpétuo, ele tem um código, mas ele não tem uma data necessariamente, porque ele está no perpétuo. Então, assim, aqui não é o meu objetivo te explicar como que é o meu padrão de código de funil, mas é só para você entender que esse código ele serve para tudo. Ele vai na nomenclatura dos criativos, ele serve para o gestor de tráfego colocar isso dentro da campanha, senão não vai dar certo. No orgânico eu tenho um campo preenchido com um código e no tráfego vai vir diferente.
Então, isso é importante, principalmente para vocês, gestores de tráfego, entenderem que quando a gente define um código, esse código ele precisa ser colocado à risca. Porque se você inventa a moda e coloca um outro nome diferente aqui, o que vai acontecer no banco de dados? Ele vai entender como uma coisa diferente. Vou te dar um exemplo. Num banco de dados, se eu coloco esse mesmo nome aqui, só que ao invés de colocar o underline eu coloco um espaço, ele é um outro nome. O banco de dados ele vai identificar como uma outra variável. Ele não vai agrupar isso. Então, outra coisa que eu já vi, ou às vezes o gestor de tráfego vem aqui nesse campo, né? E ele coloca assim, ó, campanha, por exemplo. Não precisa colocar campanha, entendeu? Por quê? Ele já é uma UTM campaign. No UTM term, tá? Agora a gente vai entrar no tráfego, ele é um código, um campo variável. Todas as vezes que você vê essa chave-chave, um nome aqui dentro, quer dizer que é o nome do campo, lá no caso aqui, lá no meta, certo? E ele vai vir preenchido de forma automática no tráfego. No orgânico, não. No orgânico, eu preciso detalhar, tá? Agora que eu tô lembrando uma coisa que eu tinha feito diferente aqui, ó. Eu tinha estabelecido que eu não ia colocar mais a origem aqui, tá? Não ia colocar, então vou até corrigir. Porque aqui no term, que é para identificar o melhor público, eu tô identificando onde é que está o público. Então, aqui no term, eu tô no org Instagram. Aqui eu tô no org Facebook. Aqui eu tô no org YouTube. Então, ele só vai seguir dessa forma, tá? Não necessariamente precisa. E eu nem precisaria, por exemplo, colocar esse org na verdade. Por quê? Ele já vai vir org aqui, ó. Então, ele pode ser ads-meta e o TM term vir com um adset name aqui, uma variável Instagram, tá? Então, na verdade, Instagram e aí o público certinho. Ali, ele vai vir o nome do público que você coloca lá no gerenciador de anúncio. Então, mais uma vez, né? Nomenclatura é tudo dentro de um banco de dados. Se você não tem um padrão de como escrever a nomenclatura do seu público, você não vai conseguir identificar, ok? Então, aqui, de um modo geral, eu deixaria até mais simples assim, ó, tá? Então, aqui, qual que é o público? É o público do Instagram, é o público do e-mail, do WhatsApp. No tráfego, possivelmente vai vir algo semelhante assim. Por exemplo, o gestor de tráfego usa muito esse colchetes, né? Por exemplo, 16 a 30 anos, mulheres, sei lá, vai colocando aqui. Gestores. Exemplo. Aí vai do nome. Ele vai vir com essa variável de acordo com o que você colocou lá dentro do meta, dentro da sua campanha. E aqui a gente morre os campos orgânicos, tá? Então são 4 campos orgânicos obrigatórios: source, o medium, campaign e term. Os outros não são. O outro principal aqui é o content. No content, o que vai acontecer? Ele vai trazer o ad name, que é o nome do criativo. Então, aqui, a gente tem um padrão, né, inclusive uma planilha, um documento que gera essa nomenclatura de forma automática. E dentro do gerenciador, quando você sobe, você pede para que no UTM Content ele venha exatamente o nome do criativo. Então, quando você sobe um criativo, e aí ele tá lá assim, por exemplo, no nosso nomenclatura, ele vem assim, algo parecido, ó. O ID 19, Story... eu não lembro mais de cabeça, mas vou te dar um exemplo. Ele vai vir assim. O que acontece? ID 019, se eu procurar dentro do meu drive, de onde eu organizo e eu salvo todos os criativos, só vai ter um ID 19, não vai ter outro. E ele na versão Story, ok? Porque eu posso ter um ID 19 também para feed, tá? É o mesmo criativo. O que muda é o quê? É o formato. Um tá na vertical, o outro tá quadradinho. Tá? Então, essa é a diferença. Esse aqui é só a título de conhecimento mesmo para você entender. Esses outros aqui eu não vou entrar na explicação, porque pode até te confundir, mas são campos extras, que são campos que foram criados para um outro objetivo. Agora eu vou fazer uma pausa só para você entender, né, que uma vez eu estava num projeto e os UTMs não estavam puxando de jeito nenhum. Ou seja, a pessoa se inscrevia, a gente testava lá com a UTM, e o lead, quando entrava, ele não entrava com a UTM no tráfego pago. Mas no orgânico estava certinho. Então, o que eu evidencio?
Se no tráfego pago não tá, possivelmente é algo no tráfego, né? Você sempre vai eliminar possibilidades. Onde é que está o erro? Como é que você identifica? Eliminando possibilidades. Então, fiz o teste. No orgânico está entrando? Beleza. É a mesma página? Não, não é. Então, eu preciso fazer o mesmo teste e comparar. Ok, as páginas estão configuradas certas. Então, não é um problema de página. Então, vamos lá no tráfego. Falei com o gestor de tráfego. Ele, não, tá tudo certo aqui. Às vezes, ele não... Pode ser que se perde mesmo. Gente, por mais que cada vez mais está difícil, né? E pode acontecer de não vir mesmo os dados através de um tráfego pago. Mas isso não justifica a gente não investigar. A gente tem que investigar. Aí eu cheguei lá, né? Abri o gerenciador. O que aconteceu? Na hora de escrever o nome do campo, ele não colocou exatamente assim, tá? O nome do campo, só para você entender, ele não tem esses 2 pontos aqui, não. Ele é simplesmente assim, ó. UTM underline source. Eu cheguei lá, ele tava UTM espaço source. Espaço source é um outro campo, entendeu? Ele criou um outro campo. Então, para identificar, para cair certinho, tem que vir exatamente como é solicitado. Tem que ter um underline, ok? Outros possíveis problemas que eu já identifiquei dentro de páginas com UTM. Às vezes tem um pop-up, a pessoa se inscreve, só que o que acontece? Ela se perde, não leva a UTM para o próximo passo, né? Que é o redirect. Então tem que ir lá verificar como é que está o redirect. Então, só para a gente matar esse vídeo e te esclarecer de uma vez por todas, deixa eu ver se tem aqui. Aqui são alguns exemplos de como eu uso, tá? Aqui, configurações. Esse aqui é um manual bem completo, gente. Eu vou só acrescentar aqui, logo no começo, onde utilizamos. Onde utilizamos. A gente utiliza em páginas de captação de lead. Então, por exemplo, formulários de captação, tá? Então, eu tenho um formulário para um webinário, para um lançamento, para baixar um e-book, para baixar um manual, entendeu? A pessoa entrou, ela digitou ali nome, e-mail, por exemplo, eu posso colocar os campos ocultos, tá? E aí, lembrando, se é um campo, ele tem que estar nesse formulário como campo oculto. E aí, eu coloco a URL com esses parâmetros para a gente conseguir identificar, certo? E o outro é em páginas de vendas ou checkouts. Ou seja, aqui é em conversão de clientes. Então, todas as vezes que eu quero converter um cliente, se eu vou mandar para ele um link de uma página de vendas ou se eu vou mandar direto do checkout, eu tenho a possibilidade de colocar o UTM, porque ele vai trazer os campos certos. Normalmente, os checkouts ele já vêm com esses campos de forma padronizada, tá? Então, você não precisa configurar nada, você só precisa colocar uma URL com as UTMs e ele vai trazer isso para dentro do seu gateway de pagamento, as informações. Do contrário, gente, não faz muito sentido você ter essas UTMs, a não ser que você queira medir através de outros mecanismos mais cliques. Você não vai conseguir medir conversão, certo? Agora, uma vez que você tem todos esses seus leads ou clientes com as informações de UTMs, o que você consegue fazer? Você consegue gerar um banco de dados e aqui eu chamo isso de One for All. A nossa One for All, ela serve para centralizar todos os leads em um lugar só. Então, se eu tenho hoje 15 funis, eu não tenho 15 planilhas. Eu tenho uma única planilha que quando a pessoa entra em determinado funil, ela, pelo nome da campanha, né, o UTM Campaign, eu sei de qual funil ele é. Logo, eu sei se o lead Raquel, ele passou em 3 funis antes de comprar. Por quê? Eu captei isso dentro de um banco de dados. Eu consigo trabalhar com essas informações. A mesma coisa vale para conversão. Eu converti, acabei de fechar um lançamento de um carrinho. Eu quero saber agora de onde vieram esses clientes. Eu consigo ver a nível de compra, ou seja, eu vou ali e vejo nos checkouts quais são as UTMs, eu consigo saber
qual que foi o canal que mais converteu ele, se foi uma mensagem que eu mandei no X1 do WhatsApp, ou se foi uma automação no ManyChat, se foi no orgânico, nos stories. Eu consigo medir isso, mas consigo ir mais além. Eu consigo pegar esses compradores e verificar de onde eles vieram. Ou seja, eles vieram lá na captação, né, antes da venda, eles vieram do tráfego pago? Ou será que eles vieram do tráfego orgânico? Será que eles vieram do e-mail que eu mandei? Ou dos grupos antigos, né? Tem gente que é um acumulador de grupos antigos, de lançamentos, de ações de vendas que vão fazendo, e às vezes não sabe se está fazendo sentido ter aquele tanto de grupos ali. Agora, se você começa a metrificar com TMs, você consegue gerar um banco de dados e trabalhar a informação. Então, entenda de uma vez por todas, isso aqui não é gourmet. Eu não estou fazendo com que as pessoas tenham mais trabalho, tendo que saber qual é o URL, se está com TM, se funciona, se não está funcionando. Gente, isso aqui não é para gourmetizar. Isso aqui é para a gente ter dados, ter informações. Na frente, lança na frente quem tem informação, tá? Você pode estar rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, pelo ralo, literalmente, por você não saber qual que é a fonte, a origem que traz os seus leads compradores. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. O TM é um assunto extremamente, assim, profundo. Então, se você hoje está saindo daqui entendendo mais sobre o TMs, pode ter certeza que você já está na frente de muitos outros profissionais. Então, aproveita, estuda, meça, metrifique e use os dados a seu favor. Então, ainda, inscreva-se, curta e comente. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!